Olá, boa noite, eu sou Jefferson Cruz e voltamos hoje com as nossas lives aqui do Arte Show. As nossas lives vão ser sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 9h30 da noite. E para começar com o pé direito, hoje vamos falar sobre um dos eventos mais aguardados aqui na nossa região, o Santos Jazz Festival. E para falar sobre esse evento, vamos conversar com a Denise Covas. Deixa eu procurar a Denise aqui, ela já está... Cadê? Denise. Deixa eu procurar a Denise aqui. Deixa eu entrar ao vivo com ela. Denise. Oi, Olá, tudo tudo bem? bom? Quanto Tudo... tempo, hein? Pois é, como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus. Olha, vai começar o Santos Jazz aqui a partir de quinta-feira, né? E é um dos eventos Sim. mais aguardados aqui da nossa região. Mas só que antes de começar o nosso bate-papo, eu queria saber como surgiu a ideia de criar o Santos Jazz Festival. Olha, nós estamos aqui, na verdade surgiu em 2010, né? Porque me lembro que acho que foram 2 anos para conseguir captar recursos para a primeira edição, né? Então a gente quis, foi eu tenho uma parceria com o produtor cultural Jamir Lopes, né? E a ideia veio a partir das nossas conversas. A gente tinha se conhecido quando eu era, acho que quando eu fui gerente de marketing do shopping balneário, que eu fiz, eu trabalhei muito com a cultura dentro do shopping. Depois, quando eu fiz o Memorial das Conquistas do Santos, e aí fomos desenvolvendo uma amizade, né? E ele sempre muito ligado à cultura, eu também. E aí, com isso, foi surgindo a ideia da gente fazer um grande evento musical, mas algo de um porte maior, onde a gente pudesse trazer, né, artistas de renome e que fosse democrático, acesso a todos, acessível a todos, né? E aí, para que a gente conseguisse isso, a gente inscreveu na Lei Rouanet, né, para que a gente pudesse captar recursos depois no mercado. E aí foram quase 2 anos para conseguir o primeiro apoio, né, o primeiro patrocínio. E aí foi muito bacana, porque de lá para cá a gente não parou, né? Então é muito, muito legal, porque tem edições que ficam... fazer cultura nesse país não é fácil, né? Sim, Então a gente... É uma luta, todos os anos é uma luta, né? E assim... E aí esses últimos anos foram muito mais complicados ainda, né? Porque tivemos aí um governo absolutamente contrário à cultura, né? À ciência, ao meio ambiente, à saúde, enfim, a tudo isso. Então a gente penou ainda mais e ainda teve o agravante da pandemia. E aí agora estamos começando a nos né, voltar a tomar fôlego e voltar com tudo. Mas mesmo na pandemia a gente não ficou nenhuma vez sem fazer o Santos Jazz, né? Fizemos aí 3 anos online, mas fizemos, né? Quer sim. dizer, 2 anos, né? Desculpa, 2020, 2021, e voltamos ano passado com a 10ª edição no presencial, né? Então estamos aí partindo para a 11ª. Então essa luta constante, né? Com as mudanças, mudança de economia, mudança de governo, a gente vai indo, né? E a cultura ela resiste e persiste, e Sim. nós estamos aqui na 11ª edição, muito orgulhosos aqui do nosso trabalho, né? Para você ter uma noção, Jefferson, em 10 anos, né? Até a edição do ano passado, foram 210 shows, né? Sim, Mais de muita 900, muita coisa, mais de 900 músicos envolvidos, né? Mais de 40 workshops. Então é bastante coisa, um público aí de mais de 100 mil pessoas, né, no rotativo. Então são sempre 4 dias de festival, né?
de quinta a domingo. Começamos agora, depois de amanhã, né? Daqui Estaremos 2 dias, né? daqui 2 dias. Sim, sim. Denise, muita gente te conhece pelo Santos Jazz Festival, mas só que você é muito atuante no setor de economia criativa. É, qual é a perspectiva que você tem para o mercado de economia criativa? Porque assim, a gente sabe que só o setor de economia criativa emprega mais de 7,8 milhões de pessoas e tem um valor extremamente alto no setor do PIB, na geração de renda, de trabalho. Quais são as perspectivas que você acha que são futuras para esse setor? Olha, ao mesmo tempo que eu acho que assim, o mundo virou meio de cabeça para baixo com a questão da pandemia, né? Ah, em diversos setores, assim, como é que eu posso te explicar? Eu acho que aquilo que se imaginava, algumas coisas deslancharam em 2 anos, algo que aconteceria daqui a 10, 20 anos. No entanto, eu acho que assim, nós estamos tendo que lidar com duas questões que eu acho muito antagônicas e muito interessantes e que eu não tenho resposta, que talvez seja a resposta de US$ 1 milhão que a gente brinca. Sim, De um lado, nós temos que isso tem tudo a ver com a economia criativa, que é justamente o humano, e de sim, outro, a gente tem a tecnologia, né? Com uma inteligência artificial cada vez mais assustadora de um lado, né? Mais interessante, como tudo tem sempre os dois lados, né? O que preocupa é a forma, o jeito que a tecnologia, vamos dizer, para o lado ruim dessa tecnologia tem agido, tem sido muito forte, né? Isso tem sido sim, muito perigoso. Inclusive agora passamos esses tempos aí com um perigo grande, né? A democracia ficou aí balançando, né? Com tantas fake news, com tantas coisas, e agora você ainda tem as deepfakes, quer dizer, daqui a pouco é o rosto da gente em situações horrorosas que pode acontecer, enfim, ninguém está livre de nada. Então, eu acho que assim, de um lado você tem o homem, que eu digo na complexidade, né, no sentido amplo, de outro você tem a tecnologia e aí você tem a economia. Então, a economia criativa, ao mesmo tempo que ela está envolvida com tudo isso, mais do que nunca, o humano é cada vez mais importante, porque a inteligência artificial, o lado de cá, vai ser cada vez mais essencial nessa relação com as máquinas, né? No que é capaz. Então, eu acho que isso demanda uma estrutura de conhecimento, de educação, de amplitude de conhecimento desse ser humano que está vindo, né, dessas gerações e tal, para que não se caia, né, você tem que ter um repertório muito bom para não cair nas armadilhas, para entender as diferenças, né, de notícias concretas, de fake news, de uma série de coisas, né? Então, eu acho que assim, a criatividade humana, a gente já sabe que a própria inteligência artificial ela é capaz de muita coisa, né? Ao sim. mesmo tempo, o lado humano tem um lado que nunca nenhuma máquina a gente acredita que nunca vá conseguir atingir. Mas cada vez está todo mundo mais atordoado com tudo isso. Sim, Então, sim. não é? Então, assim, uma preocupação muito latente é a questão do desemprego dessa inteligência artificial, que está causando e vai causar ainda muito mais, e aonde absorver essas pessoas, de que forma. Os ensinos EAD também, que ao mesmo tempo que tem um lado interessante, tem outro também que é preocupante. Sim. Então é tudo muito superficial, está tudo muito nessa superficialidade de coisas. Então, as máquinas, essa coisa da inteligência artificial eu acho uma coisa muito perigosa. E a economia criativa ela está muito ligada também à tecnologia, né? Na tecnologia com o humano. Então, você tem várias áreas aí, você tem arquitetura, você tem Design. a própria área cultural, Sim. né? Tecnologia, enfim, você designer, você tem aí N
profissões, né, que são ligadas à economia criativa, que de alguma forma também todos nós estamos um pouco ameaçados aí com todo esse poder aí da inteligência artificial, do que ela é capaz, e nós temos que então achar aí um meio para que o humano, né, o lado humano, o cérebro mesmo humano, ele nunca deixe de estar à frente, de ser muito maior do que tudo isso, né? Mas acho que temos que estar muito atentos, né, com tudo isso. Agora, a economia criativa é isso, né? Se você juntar aí tudo, ela gera essa quantidade aí de empregos e tal. Agora, eu acho que nada está permanente, né? Está tudo muito efêmero, e isso me preocupa, né? Assim, porque eu não sei, não é eu, né? Acho que ninguém sabe para onde as coisas estão indo muito bem, né? A gente vai sendo meio que levado pelas ondas, vai se adaptando, vai indo, mas a gente fica meio assustado, assim, né? Com as coisas, conforme você vai vendo. Então, e a gente parece que nunca consegue alcançar muito, né? Sim, Então, sim. ao mesmo tempo que tem tudo isso do futuro, tem esse lado futurista, tem um lado que cada vez mais acho que já estamos nesse caminho e vamos ainda mais buscar as nossas origens, as nossas singularidades, né? E o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar físico. E aí a economia criativa, quando você vai falar de uma cidade, por exemplo, acho que mais do que nunca, né? Porque você pega o turismo, por exemplo, que é uma potência aí no mundo, mas quando você viaja, você quer cada vez mais justamente buscar e encontrar as singularidades daquele lugar, né? Dando assim como um exemplo. E isso requer uma busca daquele território, né? O que, por exemplo, Santos tem de mais diferente, de mais interessante para que a gente possa explorar? Quais são aquelas comunidades, quais são aquelas pessoas que estão fazendo a diferença, que fizeram, às vezes com coisas simples, singulares, que isso pode ser transformado numa economia ao mesmo tempo, sem perder a sua particularidade, né? A sua singularidade. Então, acho que nós estamos nesse momento, numa busca mais interior, justamente por todo esse avanço tecnológico, e ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que as coisas estão caminhando, né? Essa tecnologia ela vem de uma maneira louca. Então, acho que por isso que eu falei desde o começo, que a gente está aí em dois polos que estão caminhando. Esse aqui é muito louco, né? Que esse aqui caminha que ninguém consegue saber aonde vai chegar. Então, isso faz com que a gente busque cada vez mais esse conhecimento interior, essa busca do bem-estar e tudo isso, para que a gente possa, inclusive, ter condições de não perder esse o nosso cérebro cognitivo da gente continue, né, no caminho da criatividade, porque sempre vai ter algo mais que a gente é capaz de criar, né? Que lindo! Quem é? É o Salu. Salu? Salu se Salu, chama Salomão, mas se chama Salu. tá Meu certo. companheiro do dia a dia. E aí, Denise, conta pra gente quais são as novidades para esse ano do Santos Jazz, porque geralmente nos outros anos o Santos Jazz era realizado num espaço, mas só que esse ano vai ser num local totalmente diferente. Conta pra gente um pouco dessa novidade, até porque também muita gente, sempre quando você fala do Santos Jazz Festival, associa com aquele determinado local. Fala pra gente onde vai ser agora. Então, isso é uma questão que hoje de manhã também estávamos falando sobre isso. É uma questão até bem séria, né? Quando a gente faz o planejamento, né? O planejamento é cada vez mais difícil da gente conseguir fazer e dar uma sequência a ele, né? Porque justamente a gente fazia sempre no Arcos do Valongo, e aí existe uma insegurança jurídica, né? Do entretenimento, vamos dizer assim, da cultura aqui na nossa, vou falar por Santos, nossa cidade,
que são as casas noturnas, os bares e todo esse setor, e as casas que alugam para festivais, como o caso do Arcos do Valongo, que de repente, por uma questão de um indivíduo, né, sim, que se sentiu ameaçado, que mora ali no entorno, por causa do barulho, uma série de coisas, resolveu entrar com uma ação e tal. Com isso, a casa não está podendo receber aí shows, música alta e tal, só eventos, né, menor, assim, sem barulho, vamos dizer assim, maiores, né? E isso quer dizer, nós estávamos programados para aquela casa, isso nós soubemos tipo 3 meses atrás, e aí você tem que rever todo o seu planejamento, toda a sua estrutura, isso demanda uma mudança em logística, uma série de coisas muito séria, né? Porque você tem compromissos também, né? Você tem apoiadores, patrocinadores, e tudo isso, quer dizer, todo o projeto sendo feito, vendido para aquele espaço, porque isso você vai criando situações, espaços, né? Você tem condições de fazer algumas coisas, e de repente você se vê fora desse contexto tendo que recriar, né? E haja criatividade, né? E resiliência para tudo isso. sim, Mas, enfim, a gente, de alguma forma, volta um pouco também a origem aí de anos atrás, que a gente sempre teve como palco principal, nós podemos dizer, não vou dizer pioneiros, porque seria muita petulância, mas nós fomos um dos primeiros grandes eventos que sempre usaram o centro. Desde 2012, sempre foi o nosso palco principal. E aí a gente era mais pulverizado, né, o Santos Jazz. A gente tinha pequenos palcos em outros lugares, na Pinacoteca Benedito Calixto, em algum shopping, ali no Emissário, na Praça das Bandeiras. E nós já usamos alguns desses locais, mas sempre com o palco principal no centro, ou na Praça sim, Rui Barbosa, no Boulevard da Rua 15, com a Rua do Comércio. Enfim, e aí quando nós tivemos conhecimento dos Arcos do Valongo, a gente se encantou pelo local, falou, poxa, dá para a gente centralizar tudo aqui, né? Porque é um espaço, além de belíssimo que fica, né? Ele tem uma área fechada, uma área aberta, tem aquele fundo que é lindo, com uma luz cênica, fica maravilhoso, a quantidade de pessoas bacana, então dá para você fazer uma praça de alimentação, ter um bazar de economia criativa, né? Então você movimenta essa economia criativa dos pequenos produtores, né? E tudo isso, então fica um ambiente muito agradável, muito gostoso, né? E aí, de repente, a gente retoma um pouco para a rua, né? Porque ali, ao mesmo tempo que a entrada é gratuita, o Santos Jazz sempre foi gratuito desde a primeira edição, ele é meio aberto e meio fechado, né? Então te dá essa questão de você se sentir mais acolhido até, né? sim, Mas aí a gente retoma na rua, naquele espaço que também é belíssimo. A questão não é essa, né? É que você já tem umas estruturas prontas também no Arcos do Valongo, né? Na rua você tem que criar tudo isso, né? Tem que montar essa estrutura toda, né? Mas voltamos ali para em frente à Igreja do Valongo, a poucos passos dali do Arcos do Valongo, com uma vista bonita para o porto ali e tudo. Os nossos apoiadores, os patrocinadores, a cidade é muito portuária, né? E nós também estamos com várias empresas portuárias. Então tem uma atmosfera muito gostosa também, em frente à Igreja do Valongo, Museu Pelé, são locais muito turísticos, né? O bonde. Então, nós estamos montando, vamos a partir de quinta-feira, começamos toda a montagem lá no centro. Vai ficar muito bonito, né? A gente tem certeza disso. Toda a segurança para o público, né? Nós vamos ter alguns locais meio trancados para a entrada, para ficar mais seguro, com segurança, com apoio da Guarda Municipal, da PM. Então vai ficar bonito, uma cobertura bem grande para o público, caso tenha alguma mudança de tempo. Acho que vai ficar bem bacana, assim, sabe? Vai ter uma praça de alimentação menor, mas vai ter o bar com cerveja, refri e água.
Então, acho que vai ficar bem bacana. E assim, o line-up é muito legal, né? Então, a gente tem uma programação muito diversificada, muito plural, né? Que atinge todos os públicos, todas as faixas etárias, né? Todas as camadas sociais, né? Que existem. Então, esse ano, as novidades são. A gente vem trabalhando já, desde que a gente, principalmente quando a gente foi para o Axis, porque a gente, como centralizou essa programação, a gente conseguia se comunicar com o público de uma maneira mais clara também, né? Porque estavam todos no mesmo local. Então a gente vem trabalhando, né, Jefferson? A gente já homenageou as primeiras edições, os grandes nomes da música brasileira de renome internacional. Trouxemos todos esses ícones, né, da música, como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, o João Donato, falecido recentemente, homenageamos aqui em vida, né? Foi um show lindo no Coliseu. O César Camargo Mariano, o Tom Jobim, né? Que obviamente minha memória póstuma foi mas o filho e o neto também participaram desse show, foi belíssimo já no Sesc, a própria Leni Andrade, né? Então já são músicos que já naquela época já estavam numa idade mais avançada, e a gente fez questão de homenagear todos eles aqui no festival, que é muito lindo, né? Quando você tem essa oportunidade de homenagear esses músicos, onde os bons músicos mais novos bebem da fonte desse pessoal, né? E então, como muitos deles, quase todos, passaram pelo festival, a gente acredita muito no poder da música, né? No nosso caso, da cultura de uma forma geral, como uma ferramenta poderosíssima, né? Na questão das causas sociais, causas humanitárias, né? Então, de praticamente 2017 para cá, a gente vem investindo muito nisso, nessa pluralidade e diversidade musical. Então, em 2017, por exemplo, a gente trabalhou em cima da causa da homenagem às mulheres e respeito ao público LGBTQIA+. E isso a gente faz de uma forma muito concreta através da escolha do nosso line-up, né? Então, toda a curadoria do festival, ela é feita pautada nessas causas, né? Nesse caso, a gente trouxe mais mulheres, a gente trouxe, por exemplo, a Lineker, representando esse público LGBT na ocasião, né, em 2017. A Ellen Oléria, né? Então a gente investe também muito nos músicos negros ou negras, né? Porque foi onde nasceu o jazz, o blues, o soul music, né? E depois a gente fez em relação aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então aí que na verdade abrange todas essas causas, mas a gente também trabalhou, por exemplo, a causa dos refugiados, dos imigrantes, né? Então trouxemos uma orquestra do Carlinhos Antunes, que é Mundana Refúgio, que foi um show maravilhoso, uma orquestra, uma banda composta por refugiados, por imigrantes, por brasileiros, né? Mostrando que a música não tem fronteiras. Foi um show emocionante, lindo. Então, o line-up está sempre dialogando com essas causas, né? 2019 também foi sempre crescendo, numa crescente, né? A quantidade de mulheres como protagonistas desse público LGBT, dos negros, das negras, né? E aí depois veio a pandemia, a gente fez 2 edições online, uma delas uma live, só com os músicos, praticamente com os músicos de Santos, tá? E agora retomamos, né? Nisso, ano passado ainda foi meio confuso, né? Com tudo isso, a gente estava mais preocupados assim em trazer de volta, devolver a alegria, né?
da edição presencial, a alegria da volta da civilidade ao país, né? Então, a gente que trabalha muito para trazer essa alegria de volta, esse respeito, né? Valores que ficaram tão perdidos aí nesses anos. E agora, esse ano, a gente está trabalhando em todas essas causas sempre, mas muito fortemente ligados à equidade de gênero, colocando mais mulheres como protagonistas, tanto no line-up quanto nos bastidores, vamos dizer assim, que seria a equipe que trabalha com a gente, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem, por exemplo, um dos shows, que é da orquestra Afrobeat Fumalayo, que é composta por 11 mulheres negras, né? É só a composição toda dela é essa. Aí nós temos a Vanessa Moreno no show de abertura, aí nós temos uma Sabrina Parlatori, temos a Mona aqui de Santos, temos a Paula Lima. Então a gente tem representantes de vários gêneros, raças. Então isso para nós é muito rico, né? Porque para nós e para o público, né? Acho que fica uma riqueza muito grande musical e de ideias e de propósitos. E esse ano a gente, além disso, a gente também está trazendo de uma forma mais forte a questão da sustentabilidade ambiental, né? Que é uma coisa muito importante que a gente já vinha tomando alguns cuidados, como reciclar, ter as lixeiras de resíduos recicláveis e tudo isso. Mas esse ano a gente fez aí uma parceria com a ONG Lixo Zero Baixada Santista, que ela, em parceria com a ONG Sem Fronteiras, vão fazer um trabalho colaborando com a gente na diminuição da produção de resíduos, né, como plástico, e também na gestão desses resíduos, né, de como então a gente vai colocar, vai ter uma casinha assim grande, com uma visibilidade boa, com essas lixeiras, para que as pessoas se sintam, porque a gente tem as lixeiras menores, né? As pessoas às vezes não veem. Então é algo para chamar mesmo um pouco mais atenção. Vai ter os contentores de resíduos na porta do camarins, por exemplo, é onde gera mais resíduos por causa da alimentação, né? Para os artistas e tudo isso. Então a diminuição no uso de plástico cada vez maior, então com o uso de louça, materiais que sejam possíveis de serem reciclados, ou nessa diminuição. Então, estamos iniciando um trabalho com várias pequenas ações que no montante podem fazer a diferença, né? E também vamos ficar passando mensagens nos intervalos dos shows sobre questões ambientais, né? Que, em parceria com eles. Então, são ações. A gente sugere também nas redes sociais, que vamos começar esse trabalho mais próximo agora do festival, o incentivo à carona solidária, né? Para quem vai beber, por exemplo, né? Vai de táxi ou aplicativo também para cuidando do bem-estar de todos, né? Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo, que a gente acredita nesse poder, né? da voz, né? A música tem esse poder grande de dar voz de uma forma poética, bonita, leve, para causas tão sérias, né? Causas humanitárias tão importantes. Na quinta-feira a gente vai ter a abertura do evento no Sesc, né? Como que as pessoas podem fazer para participar lá do evento na quinta-feira? Então, todos os shows são gratuitos, né? Porém, no Sesc, por ser um teatro, ela tem limitação de espaço. Apesar de ser um belo teatro, com cerca de 750 lugares, tem restrição. Então, para que não haja problemas, o público tem que retirar os ingressos na bilheteria do Sesc no próprio dia 27, na própria quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, né? E para aqueles que não conseguirem, ou também atingindo gente que às vezes nem mora aqui, que é muito bacana, a gente vai transmitir esse show pelo nosso canal do YouTube, né, do Instagram, do Santos Jazz Festival. Mas, então tem essa questão das pessoas retirarem a partir das 10 horas da manhã. Vai ser um show lindo,
que volta a Orquestra Sinfônica de Santos, que já tocou com a gente, com o Hermeto Pascoal, com o César Camargo Mariano, com a Rosa Passos, e o maestro Guga Petri volta aí com a orquestra, com uma participação da Jazz Big Band, e como convidados, Vanessa Moreno e Ayrton Montarroios, que farão aí uma homenagem à obra de Edu Lobo e Chico Buarque de Holanda, né? Legal. Porque o Grande Circo Místico, que é uma obra em conjunto dos dois, está completando nesse ano de 2023 40 anos. Edu faz 80 em agosto. Então, inclusive, a Vanessa e o Ayrton estão participando do disco, né, do DVD que ele vai lançar agora nos seus 80 anos, e estão fazendo excursões aí, fazendo turnês, né, melhor dizendo, com o Edu Lobo, esses dois cantores que são aí maravilhosos da nova cena musical aqui brasileira, né? Então esse é o único. Aí na sexta e no sábado é só chegar, aí não precisa de ingresso, não precisa de nada, é lá no centro, uma delícia, ali em frente à igreja do Valongo, centro histórico onde tudo nasceu, né? E da cidade, e lá nós teremos 4 shows na sexta-feira, e 6 shows no sábado. Então, na sexta começa a partir das 18 horas, com o VJ Mamute lá, com o telão, a música não para nunca, né? E a partir das 7, o primeiro show, que é com a Sabrina Parlatore, ex-VJ da MTV, que há uns 10 anos que vem na sua carreira musical, com standards do jazz e também com clássicos aí da MPB, da Bossa Nova e tal. Vai ser um show muito, muito bonito também, né? Depois nós temos aqui um tributo a Chick Corea e Herbie Hancock, né, 2 ícones aí do jazz, com um jovem pianista talentosíssimo e banda, Henrique Motta, paulistano. Depois a Atração Internacional, que é uma banda de blues, Alabama Mike, uma banda americana que está no Brasil excursionando, passando por vários festivais de jazz e não podia deixar de passar pelo Santos Jazz. E para encerrar a noite de sexta-feira, por volta de 11h30, o show do rapper Rael e sua banda aí, que é um rapper muito bacana. Sim, porque é isso por isso que a gente fala da pluralidade, da diversidade, né, da inclusão, porque são todos artistas que dialogam com esses temas, né? O Rael tem nas suas pautas, nas suas falas, muito de tudo isso, né? Então, para nós, isso é muito, muito bom, né? E no sábado, a partir das 14h, a gente já abre lá, porque tem praça de alimentação, bar e tal, com o VJ Mamute e sua seleção musical maravilhosa. E os shows começam a partir das 15 horas. Então a gente sempre tem na nossa programação uma participação de grupos locais, né? Então às 15 horas a gente tem o projeto Rabisco, que é do santista Caio Foster, com a participação do Mestre da Lua, que é um percussionista aí de renome nacional, já tocou muito tempo com Elza Soares, com grandes artistas da nossa música, que também dará uma oficina lá no Instituto Arte no DIC, também de percussão para garotada, e é aberto ao público. Depois, em seguida, às 4h30, nós temos também um músico santista de blues premiado, já ganhou 2 vezes aí o prêmio de música na categoria blues, Felipe Dias, com a sua banda. Às 18 horas, Mona, com todo o seu swing, né, com o seu borogodó, a nossa artista santista em altíssima, com a banda Kizumba Latino de uma régua altíssima de qualidade, né? Maravilhosos. Também ela vai lançar o seu trabalho com a banda completa, sopros e tudo, chamado Meu Norte Latino. Depois, dentro dessa questão da diversidade de público LGBT e tal, a gente tem o Diego Moraes, com a banda, e uma participação da cantora trans, que agora está em carreira solo, a Açucena, que é fantástica. Às 22 horas, a Fumilá e o Afrobeat Orquestra, que eu comentei no início, que é uma banda formada por 11 mulheres negras,
maravilhosas. E aí encerramos com a musa maravilhosa, Paula Lima, né? Que estará fazendo um show, que fará um show que pela primeira vez ela traz a Santos, que é Soul Lee, que é um tributo a outra mulher espetacular, né? Que deixou um legado incrível, né? Que foi a Rita Lee. Então você veja que nas mulheres homenageadas, os homens homenageados, os artistas, todos eles conversam com esses propósitos que nós temos, né, de trazer o melhor da música, mas também deixar sempre uma mensagem positiva e bacana para as pessoas. E no domingo, a gente não terá a programação neste palco do Valongo, e aí a programação vai para o Museu do Café, no lindíssimo prédio, ali pertinho da Bolsa do Café, ali no Pregão. Nós vamos ter 3 apresentações, às 14 horas com Zero Beto, um arte educador fantástico aqui da nossa cidade. E aqui uma novidade que também conversa com essa questão da sustentabilidade ambiental, que é a Orquestra de Sucata, às 2h30, é uma orquestra formada de São Paulo, onde todos os instrumentos são feitos de sucata. Então é meio que um show, uma aula show, né? Onde eles vão contando para a criançada a origem dos instrumentos e dando uma aula de sustentabilidade ambiental, mostrando que a arte também participa desse processo. E às 16 horas a gente gosta sempre de encerrar o Santos Jazz bem para cima, né? Então o coletivo Querô, lá do Instituto Querô, a meninada vai fazer uma apresentação bem bonita lá também no pregão da Bolsa, né? Legal. E assim, essa é a nossa programação completa. São 14 apresentações, 14 shows no total. Vai ter alguma programação especial para a criançada, área de lazer para elas? Então, nessa mudança nossa de espaço, a gente tinha lá no Arcos, né? Nós não teremos dessa vez a gente não tem. Mas, por exemplo, lá no Arcos também era, né? É espaço pet friendly, então pode todo mundo, né? Pode todo mundo, família, tudo, mas nós mesmos não teremos uma atividade porque fica um pouco mais aberto, assim, a gente achou melhor, a questão de segurança, a gente achou melhor não ter, né? Tá bom. Denise, então para quem quer conferir a programação completa, pode entrar lá no site do santosjazzfestival.com.br, que tem toda a programação lá, né? Sim, aqui nas redes sociais, no Instagram do Santos Jazz Festival, no Facebook também, diariamente, são várias postagens diárias com todas as informações quentinhas, já agora com os convites dos próprios artistas, né? Convidando para os shows. Então a gente está bem feliz, né? Porque toda edição a gente é sempre parece que aquela é sempre a mais assim, né? Não tem muito, é sempre um filho que está para nascer que a gente espera aí o melhor, né? E a ansiedade já está batendo? Sempre bate, né, um pouco, não tem jeito. Mais que fala assim, já tem experiência, já tá... Mas não, sempre tem a gente... Porque nós temos uma responsabilidade muito grande com todos os nossos apoiadores e patrocinadores, mas principalmente também com ou igualmente com o público e com os artistas, né? Então a gente tem um respeito muito grande por todos eles. E a gente quer, então, com isso, entregar excelência sempre, né? Sim. E então a gente trabalha muito para que seja sempre o melhor. Às vezes pode até acontecer alguma coisa, mas a gente trabalha para os melhores resultados. Até hoje a gente tem conseguido, né? A gente fica um pouco... vai chegando nessa fase e dá também né? A gente vai achando fôlego, né? Porque é uma pauleira danada, né? Danada. Sim. Mas é gostoso, é gostoso. Tá bom, Denise. Obrigado, tá, pela ajuda que você me deu aqui para a gente poder divulgar aqui o Santos Jazz Festival.
Eu tenho um carinho muito especial por ti, tá? Ah, Eu igualmente. eu vou salvar aqui o vídeo na minha rede social, vou compartilhar contigo. Eu só quero dizer que o Art Show terça e quinta, a gente vai ter um papo legal aqui sobre arte, cultura, filosofia, psicologia. Então, toda terça e quinta, a partir das 9h30 da noite, vai ser o espaço para arte aqui nas redes sociais, tá bom? Poxa, que bacana. E me sinto muito honrada pelo convite em poder participar aí desse seu projeto. Eu tenho muito carinho também por você. É um jornalista aí que está fazendo esse belo trabalho aqui pelas redes sociais em prol da cultura e esses espaços para nós são importantíssimos, né? São Sim, sim. valiosos. Tá bom, Denise. Muito Eu vou obrigada lá e no seu convido todo projeto. mundo. Ó, faz favor, hein? Espero Eu você vou. lá e todo o pessoal que está participando aqui. Espero todo mundo lá no Santos Jazz Festival. Tá bom. Obrigada, viu, Jefferson? Um beijinho bem forte para você e até sexta-feira lá, tá bom? Tá bom, querido. Tchau, um Obrigada. beijo.